Muito bom. O Tantra, né? Para quem está acompanhando a gente, talvez tenha alguma ideia respectiva relacionada ao Tantra. Para você, nesse seu caminho, o que é o Tantra? E, historicamente, o Tantra teria um fundador do Tantra? Essa é uma pergunta muito importante. O Tantra nasce de uma busca humana de autoconhecimento e de dominar, de compreensão da natureza. Na verdade, a compreensão da natureza para poder termos domínio sobre a natureza. Domínio não é ser chefe, mas para podermos viver em harmonia com ela. Então, bem tempo atrás, 16 anos atrás, que é a história mais recente da nossa humanidade hoje, né? Não estou falando das outras humanidades anteriores a isso, mas dessa humanidade de 16 mil anos atrás, algumas pessoas, cansado, ou não se conformando com os dogmas da sua localidade, com os medos que tinha. Por exemplo, a visão que eu sei, que eu sou um Deus, porque se baixa um pouquinho vai nos queimar. Assim que falava o rei Gauleses Vercingetorix, que dizia a única coisa que eu temo nesse universo que o céu cai da minha cabeça, cai na minha cabeça. Ele imaginava que o céu era um plafond, né, que podia descer e esmagar as pessoas. Aí começar a adorar. O sol nascente pode baixar e queimar as pessoas, começar a adorar. No oceano você vai, você perde. Então, basicamente, mobilizado pelo medo, a humanidade foi criando vários tipos de crenças. E algumas pessoas não conformadas se retiraram nas montanhas, nas cavernas, nos beiras dos rios, para pesquisar sobre elas mesmas. E fizeram pesquisas fantásticas, onde descobriram os sonhos internos do corpo, que depois usaram para criar a língua do sânscrito, que é nada mais que uma língua falada e não escrita, e corações emitido pelas nossas glândulas endócrinas, subglândulas endócrinas, né? Não por acaso que os chakras são representados como pétalas, várias pétalas, né? E descobriram a ciência que nós chamamos hoje de Hatha Yoga. Hatha Yoga é tudo tipo de exercício de yoga. Hoje em dia você ouve Hatha Yoga, Power Yoga, Astanga Yoga, Vinyasa Yoga, todos esses yogas que você veja lá na praça, que as pessoas fazem, basicamente caem no âmbito do Hatha Yoga, onde, usando o corpo, você procura harmonizar, administrar a mente. Mas como que isso veio? Você encontra lá vários nomes de postura de yoga que são na base de animais. Postura do tigre, postura do leão, postura do gafanhoto, postura de galo, postura de tartaruga, postura da cobra. São várias posturas assim, postura da vaca. Os caras lá na floresta, imitando os animais, estava tendo efeito biopsicológico no seu corpo. Imitando os animais, adquiria qualidade do animal. Não que o animal se tornava animal, mas, por exemplo, uma pessoa agitada, imitando a postura da vaca, você tem uma pessoa calma. Então, se você tem um irmão, uma irmã, um pai, uma mãe muito agitada, muito elétrica, traga na aula de yoga, faça a postura da vaca, vai se acalmar. Agora, uma pessoa lerda, aquela pessoa que para mexer, para fazer qualquer coisa, precisa de tempo para fazer coisas, essa pessoa você coloca na postura da cobra. A postura da cobra é aquela cobra que fica enroscada e subitamente acorda, pronta a fazer alguma coisa, acelera a esperteza mental, o tempo de reação. Isso também levantou. Então, basicamente, essa relação, hoje em dia, com a ciência, dá para explicar melhor isso, tá? Por isso que eu uso a palavra biopsicologia, porque exatamente essas posturas imitadas dos animais, através de massagens de centros de glândulas endócrinas, secretavam hormônios que acabavam harmonizando a mente humana e gerando um estado de bem-estar dentro do indivíduo, que aí lhe permitia de fazer várias coisas. Esses são os primeiros pesquisadores, essas são as primeiras pessoas que foram entender quem sou eu, de onde vem, para onde vou. Eles queriam dar respostas às suas questões existenciais. Esses são, eu diria, os primeiros cientistas da humanidade, grandes revolucionários, que tiveram coragem de não seguir a muvuca das massas.
e se retirar. Aí sim, 8.000 anos depois, ou seja, 7.000 anos atrás, aparece no planeta Terra um professor chamado Sadashiva. Shiva, muita gente fala de Shiva. Na Índia, Shiva é um deus. Na nossa escola de Tantra, Shiva não é um deus. Shiva é o primeiro mestre do Tantra. Ele que sistematiza os ensinamentos esparsos, aquele ensinamento que estava sendo pesquisado pelas pessoas aqui e ali, né? Ele que organiza isso e cria toda uma estrutura de Tantra. Em paralelo a esse caminho do Tantra, você vai ver o caminho védico. Os Vedas também, quando você entrar nas escrituras mais filosóficas, né, você vai ver lá também, são pesquisas, pessoa procurando pesquisas. A única diferença entre Tantra e Veda, e que faz às vezes que os tântricos não é muito afim de ficar se associando com as questões védicas, é que na parte védica tem dois lados. Jnana Kanda, Jnana conhecimento. Então, a parte do conhecimento. Karma Kanda, a parte das ações. O conhecimento é uma pesquisa científica. Basicamente, os panditas anteriores, os rishis anteriores, são os intelectuais do passado que fizeram pesquisas e que anotaram, memorizavam e passavam para o seu discípulo que memorizaram. Agora, a parte da prática védica, aí que realmente você encontra, no ponto de vista de Tantra, consideramos isso uma prática extrovertida. Por exemplo, você pega um fogo, canta alguns mantras, joga algum arroz, você olha ali dentro, e você imagina com isso, você está agradando Deus tal, você está prolongando a vida de alguém, você está aproximando alguém do céu. Esse tipo de prática, geralmente, são pagos, né? Esse tipo de prática são extrovertidas no Tantra. O Tantra não tem relação com esse tipo de prática. Mas a parte do conhecimento de Veda é muito importante. Aí você encontra os Upanishads, aí você encontra a Vedanta nessas coisas que são parte do conhecimento, que fazem parte do legado histórico desses pesquisadores antigos. O Shiva sistematiza tudo isso e apresenta à humanidade uma prática de yoga, uma prática de meditação. Ele não só faz isso, como ele é o primeiro maestro do Tantra, ele que introduz o sistema de casamento na sociedade. Não tinha casamento antes. Ele que traga a ciência das músicas, as diferentes melodias, os ragas indianas, ele que trouxe. Ele apresenta à humanidade a ciência do mantra, que foi sistematizado exatamente dos sons que os meditadores estavam ouvindo, e que depois disso que estava vindo do corpo deles, aí que ele começou a entender que cada sentimento que nós temos, cada expressão humana, carrega uma vibração. E onde há vibração, cor. Onde tem cor, vai ter som. E o som, então, nesse caso, é a assinatura acústica da atividade que gerou o som. E dessa forma, os sons entendem o corpo, com uma pessoa bem treinada do Tantra, um mestre, na verdade, de Tantra, ele organiza isso e consegue gerar um som que conseguia harmonizar a totalidade dos sons individuais, gerando um processo de ressonância entre o som criado pelo mestre e os sons emitidos no indivíduo. E não só criando uma ressonância uma vez alcançada, a prática yoga de meditação é agora sublimar esse som. Significa a ressonância é comigo no meu estado atual, acordado. Agora, desse estado acordado ao estado onde eu estou conectado a um certo nível com o mistério do universo, eu vou ter que sublimar, eu vou ter que elevar a minha consciência em patamares vibracionais mais altos, mais sutis. E o mantra tem essa capacidade também de se transmutar nesse tipo de movimento. Assim, o mantra foi criado, se tornou uma ferramenta incrível de autoconhecimento. Basicamente, se falarmos agora do primeiro mestre, né, vai ser o Shiva, né? Vai ser o Shiva mesmo. Mas é bom assinalar que antes de Shiva, houve essas pessoas que pesquisaram. É tudo uma linha de pessoas que levaram essa pesquisa para Shiva depois vir
e carimbou o negócio de uma forma organizada. Muito bom.